Aqui no nosso canal, nossa live, nessa quinta-feira, a live da Rede de Homens. Hoje nós teremos uma mensagem muito abençoada, né? Uma mensagem que vai estar falando um pouco a respeito da confiança, né? E da fé, né? Que nós temos com Deus, né? Isso nós temos que estar fortalecendo cada vez mais. E a mensagem de hoje vai justamente sobre isso. Nós vamos estar falando, vamos estar lendo versículos aí da Bíblia e nos focar na história de Abraão, né? Bom, sem muita demora, vamos lá para a nossa abençoada mensagem de hoje, né? Como eu falei, é uma mensagem que nós estaremos focando a confiança e a fé em Deus, que isso aí nós temos que ter isso na nossa mente. E nós estaremos lendo o livro de Gênesis, né? Então os irmãos que forem estar lendo depois a Bíblia ou estiverem acompanhando juntamente comigo aqui, nós vamos ficar a mensagem inteira fixados na leitura do livro de Gênesis, né? Onde nós iremos começar nesse momento, que é a mensagem, o início da mensagem. Nós estaremos lendo em Gênesis, o capítulo 12, do versículo 1 até o 3, né? E lá diz: certo dia o Senhor Deus disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Os seus descendentes vão formar uma grande nação. Eu o abençoarei e o seu nome será famoso, e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você eu abençoarei todos os povos do mundo. Amém? Nessa primeira passagem que nós vimos aqui no capítulo 12, de 1 a 3, né, do livro de Gênesis, o que nós podemos tirar de uma reflexão, né, uma reflexão inicial, uma reflexão introdutória, para que nós possamos depois, no centro da mensagem, nós podemos estar entendendo um pouco mais do que Deus tem para nós em relação à promessa, em relação a tudo que Ele tem para nós realmente, os propósitos, enfim, né? O que nós temos aí de uma reflexão inicial? Lá no versículo 1, né, que nós lemos, Deus disse. Quando aparece a palavra Deus disse, isso significa que Abraão está recebendo a palavra, né? E qual que era a palavra naquele momento? Para que ele saísse da terra, né, que ele vivia, do meio dos seus familiares, e ir para uma terra desconhecida. Então vamos imaginar isso nos dias de hoje, na nossa vida. Imagine se Deus chegasse para você agora, nesse momento, e falasse: pega a sua família, suas coisas, e vá para um lugar que você nem sabe ainda. Eu vou estar te guiando, te direcionando. Seria um pouco estranho, né? Só que para isso, Abraão, o que ele teve? Isso ocorreu porque Abraão, Deus fez uma aliança com ele, uma promessa de que ele seria o pai de uma grande nação. Então existia uma promessa e uma aliança. Então, nesse momento, Abraão não teve medo, ele confiou e teve fé no que Deus disse. Ele nem retrucou, né? Talvez nos dias de hoje nós iríamos retrucar, mas sair nós estou aqui tranquilo, mas enfim, Abraão naquele momento ele não retrucou, ele simplesmente confiou e teve fé no que Deus estava dizendo para ele, né? Você sabe, aí eu faço uma pergunta para todos que estão assistindo: vocês sabem quais são as promessas que Deus tem para você? Você sabe me dizer? Você sabe no seu íntimo quais são essas promessas? Então isso aí é uma reflexão inicial para que nós possamos, a partir de agora, entrar no centro da mensagem. Nós estaremos lendo vários versículos
relacionados ao livro de Gênesis, né? Nessa história maravilhosa de Abraão. E no centro da mensagem, nós começamos já dizendo que essa trajetória que Abraão estava iniciando, né, a partir do momento que Deus pediu para que ele saísse de onde ele estava, nós imaginamos que não foi tão simples e também não foi fácil. Ou vocês acham que foi fácil? Não. Não foi tão simples e também não foi fácil. Isso tipifica um pouco a nossa vida. Eu acho que ninguém hoje, né? Se tiver alguém aí que me desculpe, mas eu acho que ninguém hoje consegue dizer que é uma vida fácil, uma vida tranquila, né? Eu acho que todos nós, se não passamos, vamos passar por situações aí, mas com um grande objetivo: Deus está no controle, né? E nesse caso da história de Abraão, não foi tão simples. Deus, em diversos momentos, ele teve que estar reforçando cada vez mais a aliança e a promessa que ele havia feito com Abraão. Então vamos começar a dar uma olhada aí no que realmente seguiu essa trajetória aí. Com o passar do tempo, Abraão e sua esposa, a Sara, eles vendo que nada estava acontecendo, né? E que eles já eram de uma idade avançada e de que ela não poderia lhe dar filhos, né? Porque a promessa de Deus a Abraão é que ele seria o pai de uma grande nação. Mas como se ele não tinha filho? Mas como se Sara era estéril, não poderia dar um filho para ele? Mas na nossa visão humana é impossível, mas para Deus tudo é possível. Só que aí vem um grande erro. O grande erro da humanidade, que é o quê? Começar a esfriar na confiança e na fé. Porque, como eu havia lido anteriormente, ao passar do tempo, ele começou a ver que nada estava acontecendo daquilo que Deus falou para ele. E ele começou realmente a se esfriar, ele e a sua esposa, né? E aí vem um grande problema de todos nós, que aí nós começamos a agir por conta própria, né? Brincando assim, falando, Deus, fica um pouquinho ali no canto que eu agora vou resolver, porque até o momento você não resolveu, deixa eu resolver agora. Mas é aí que vem um grande problema, né? Que nós, 100% das vezes, nós acabamos tomando decisões erradas e quebrando a cara, né? E se nós lermos em Gênesis 16, do versículo 1 até o versículo 2, nós vamos ver esse agir por conta própria, tanto de Abraão como de Sara, sua esposa. Então, lendo esses versículos, diz o seguinte, Gênesis 16, do 1 ao 2, tá? Sara, a mulher de Abraão, não lhe tinha dado filhos. Ela possuía uma escrava egípcia que se chamava Agar. Um dia Sara disse a Abraão: já que o Senhor Deus, vê bem o que eu estou dizendo, já que o Senhor Deus não me deixa ter filhos, ou seja, já perdeu a confiança naquilo que Deus tinha dito, né? Tenha relações com a minha escrava, talvez assim, por meio dela, eu possa te dar filhos. Nós vimos aí já o agir por conta própria. Você viu que no próprio versículo diz lá, já que o Senhor Deus não me deixa ter filhos, vamos agir por conta própria. Se nós seguirmos aí no Gênesis 16, no versículo 15 até o 16, é a sequência final desse agir próprio, por conta própria, né? Que lá diz o seguinte: Agar deu um filho a Abrão e ele pôs no menino o nome de Ismael. Abraão tinha 86 anos quando Ismael nasceu. Então, esse versículo 16, esse capítulo 16, nesses versículos, ele remete justamente o quê? O agir por conta própria. Não confiaram, não esperaram. Isso tipifica que havia um esfriamento, um esfriamento da confiança e da fé, daquilo que Deus havia dito para Abraão lá no início.
Vamos imaginar que nesse período aí já deve ter passado aí pelo menos alguns anos aí. Vamos, né, como a Bíblia não existe uma contagem, mas vamos dizer que deve ter sido pelo menos uns 10 anos aí até eles tomarem essa atitude, né? Mas mesmo assim, agindo por conta própria, Deus continuava liberando a palavra de confiança e fé para Abrão. Vamos ver aonde está isso? Lá em Gênesis 17, versículo 19, diz o seguinte: Mas Deus respondeu: O que eu disse foi que Sara, a sua mulher, lhe dará um filho, e você o chamará de Isaque. Eu manterei a minha aliança com ele e com os seus descendentes para sempre. Ou seja, mesmo que Abrão e Sara agiram por conta própria, Deus novamente, no capítulo 17, versículo 19 de Gênesis, ele reforça a aliança e a promessa que ele havia feito lá no início, no capítulo 12. Se nós seguirmos ainda, nós vamos ver realmente essa promessa de Deus se confirmando. Se nós lermos em Gênesis 21, do versículo 1 a 3, diz o seguinte: De acordo com a sua promessa, o Senhor Deus abençoou Sara. Ela ficou grávida e na velhice de Abrão lhe deu um filho. O menino nasceu no tempo que Deus havia marcado. E Abrão pôs nele o nome de Isaque. Então vocês percebem que a promessa, ela aconteceu. Porém, houve um parênteses aí no início, né, no andamento disso aí, foi que Abrão e Sara agiram por conta própria. Não esperaram em Deus, não confiaram, não tiveram fé, né? E aí, seguindo todo o centro da mensagem, em cima desses versículos de Gênesis 21, o que eu coloquei aqui? Quando Deus novamente libera uma palavra para Abrão, que agora com o nome de Abraão, né? Abrão teve seu nome alterado para Abraão, né? Dizendo que Sara, sua esposa, lhe dará um filho, ele com 100 anos e ela com 90, Abraão com certeza ficou surpreso pelo fato deles estarem com idade avançada. Entretanto, 9 meses depois nasce Isaque. Então o que nós podemos tirar dessa passagem aí, né? Que Deus age no tempo dele e da forma que ele quer. Isso que nós temos que ter uma convicção. Deus age no tempo dele e na forma que ele quer. Temos apenas que confiar e ter fé nele, que é o que diz o tema de hoje. Confiança e fé na palavra de Deus. Porém, novamente, quando tudo parecia estar caminhando bem, Deus agora coloca a confiança e a fé de Abraão à prova. Deus pode sim fazer provações na nossa vida para que tenhamos mais confiança e fé nele. Deus diversas vezes faz esses tipos de provações para que realmente nós tenhamos confiança e fé. Nesse caso, Deus pede o bem mais precioso que Abraão tinha, que era o seu filho Isaque. E onde nós vamos ver isso? Lá em Gênesis 22, versículo 1 a 2. Diz o seguinte a palavra de Deus: Algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Deus o chamou pelo nome e ele respondeu: Estou aqui. Então Deus disse: Pegue agora Isaque, o seu filho, o seu único filho, a quem você tanto ama, e vá até a terra de Moriá. Ali, na montanha que eu lhe mostrar, queime o seu filho como sacrifício. Esse versículo 2 de Gênesis 22, se vocês observarem o contexto do parágrafo aí, pegue agora Isaque, o seu filho, o seu único filho,
Essa passagem remete a quem? Remete a Jesus Cristo. Já começa a ter um direcionamento para Jesus Cristo, né? Porque Deus nos amou de tal maneira que pegou seu Filho unigênito e deu em sacrifício por todos nós. É bem parecido com a situação aqui, né? Abraão, pegue seu filho, seu único filho, a quem você ama, e ofereça sacrifício. Tipifica, leva, remete a Jesus Cristo, né? Mas, depois de tudo isso, né, que Deus pediu para que ele fizesse, Deus ainda continuava liberando palavras de confiança e fé para Abraão. Imagine, vamos imaginar nós, humanamente pensando, quem é pai, Deus chegar para você e falar, pegue seu filho e ofereça sacrifício. O que nós íamos imaginar nesse momento? Será que nós seríamos que nem Abraão? Não sei. Mas Abraão, ele teve uma confiança e fé. E mesmo nessa situação, Abraão, ele confiou e teve fé no que Deus estava liberando de palavra, né? Se nós seguirmos ali em Gênesis 22 ainda, no capítulo 22 de Gênesis, a partir do versículo 6 até o 13, é o final dessa situação, né? Abraão pegou a lenha para o sacrifício e pôs nos ombros de Isaque. Pegou uma faca e fogo, e os dois foram andando juntos. Daí a pouco o menino disse, pai. Abraão respondeu, o que foi, meu filho? Isaque perguntou, nós temos a lenha e o fogo, mas aonde está o carneirinho para o sacrifício? Abraão respondeu, Deus dará o que for preciso. Ele vai arranjar o carneirinho para o sacrifício, meu filho. E continuaram a caminhar juntos. Quando chegou ao lugar que Deus havia indicado, Abraão fez um altar e arrumou a lenha em cima dele. Depois amarrou Isaque e colocou-o sobre o altar, em cima da lenha. Em seguida, pegou a faca para matá-lo. Mas nesse instante, lá do céu, o anjo do Senhor o chamou, dizendo, Abraão, Abraão. Estou aqui, respondeu ele. O anjo disse, não machuque o menino e não lhe faça nenhum mal. Agora sei que você teme a Deus, pois não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão olhou em volta e viu um carneiro preso pelos chifres, no meio de uma moita. Abraão foi, pegou o carneiro e ofereceu como sacrifício em lugar de seu filho. Amém? Que história maravilhosa, né? Que confiança, que realmente fé que Abraão teve nesse momento, né? Onde ele não pensou duas vezes de fazer aquilo com que realmente Deus estava pedindo para ele, né? Em alguns versículos anteriores desse capítulo, lá ele diz para os seus servos, antes de subir com Isaque, aguardem vocês aqui no pé da montanha que eu vou voltar com isso. Ou seja, ele já estava com a confiança de que os dois iriam retornar. Talvez, na visão dele, Abraão, Deus iria o quê? Ressuscitar Isaque. Ele iria fazer realmente, iria cumprir com o que Deus havia pedido para ele, mas ele tinha aquela convicção e aquela fé de que Deus iria talvez ressuscitar o menino, né? Mas de qualquer forma ele tinha uma confiança e fé no Deus, né? Uma fé em Deus. E o que nós podemos levar como um aprendizado em relação a esses versículos do capítulo 22, né? Eles remetem a várias coisas, né? Então, assim, todos os versículos do capítulo 22 remetem a nós sermos totalmente confiantes e que tenhamos fé em Deus, pois Ele estará conosco em todas as situações. Isso é importante. E o que nós vemos, né, nesses versículos aí do capítulo 22 de Gênesis?
No versículo de 6 a 8, nós vemos o quê? Vemos total confiança e fé na provisão de Deus, né? Nós lemos novamente, lá diz, Abraão pegou a lenha para o sacrifício e pôs nos ombros de Isaque, pegou uma faca e fogo, e os dois foram andando juntos. Daí a pouco o menino disse, pai, Abraão respondeu, o que foi, meu filho? Isaque perguntou, nós temos a lenha e o fogo, mas onde está o carneirinho para o sacrifício? Abraão respondeu, Deus dará o que for preciso. Ele vai arranjar o carneirinho para o sacrifício, meu filho. E continuaram caminhando juntos. Ou seja, remete a total confiança na provisão de Deus. Por isso que quando nós estamos passando por alguma situação, alguma necessidade, nós temos que estar sempre confiante e ter fé que Deus vai trazer uma provisão para nós. Foi o que aconteceu com Abraão. Se nós seguirmos ali no versículo 9, o que o versículo 9 remete para a nossa vida, nos nossos dias, né? Isaque tem total submissão e confiança em Abraão. Nós vemos o que? A obediência a Deus. Vamos imaginar o seguinte, Isaque, naquele momento, nessa fase, nesse período onde aconteceu iria acontecer esse sacrifício, né? Isaac deveria ter em torno de 10 a 12 anos. Então era uma criança, né? Era uma criança. Então nós sabemos que uma criança, ela corre para um lado e para o outro. Só que aí nós vemos que, se ler o versículo 9, lá diz o seguinte, quando chegou ao lugar que Deus havia indicado, Abraão fez um altar e arrumou a lenha em cima dele. Depois amarrou Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Vamos imaginar, será que Isaque, naquele momento, sabendo de que ele seria o sacrifício, Isaque não iria se desvencilhar ali, correr do pai, fugir, de repente retrucar com o pai, falar que eu não quero. O que mostrou esse versículo 9? Ele mostrou uma total submissão de Isaque ao Deus que o pai dele, Abraão, adorava, que é o nosso Deus. Então isso mostra uma obediência, tanto a obediência de Abraão, de estar cumprindo, como a obediência de Isaque, de estar vendo a situação e ele simplesmente estar submisso, não fazendo absolutamente nada. Então isso mostra que até Isaque tinha confiança e fé em Deus, né? Não só Abraão. Isso remete à confiança, né? No versículo 13, só para nós concluirmos essa ideia do que remete esse capítulo 22 para nós vemos ali um agradecimento a Deus pela provisão recebida. Quantos de nós, às vezes, equivocadamente, às vezes erroneamente, Deus traz a provisão, mas nem sequer a gente pede um agradecimento, né? Quantas vezes? Se nós lermos o versículo 13, lá diz, Abraão olhou em volta e viu o carneiro preso pelos chifres, no meio da moita. Abraão foi, pegou o carneiro e ofereceu como sacrifício em lugar de seu filho. Esse oferecer como sacrifício, naquela época, era justamente um agradecimento a Deus. Então isso leva para nós o quê? Que nós temos que sempre estar agradecendo a Deus pelas provisões, pelo que tem acontecido. Se nós lermos em Noé, quando as águas baixaram e ele abriu as portas da arca, a primeira coisa que Noé fez em sua família foi levantar um altar a Deus e agradecer. Então isso remete a nós estarmos sempre agradecendo, seja a provisão que for, seja o tamanho que for, menor, grande, não importa. Nós temos sempre que agradecer. Então esses versículos remetem para nós o quê? Total confiança na provisão, uma obediência a Deus e um agradecimento a Deus pela provisão recebida. Maravilhoso. Ou seja, se nós pegarmos essa história,
a gente vai ficar maravilhado com o que realmente aconteceu, né? E o que nós podemos levar isso como uma conclusão para a nossa vida, uma conclusão do que nós ouvimos, estamos lendo nessa noite, né? Eu coloco aqui, Abraão realmente foi o patriarca das nações, como Deus havia feito a aliança e a promessa com ele. E como que foi isso? Quer ver? Para vocês verem como que é nessa conclusão? Abraão viveu por 175 anos. Da sua descendência surgiram grandes homens que marcaram cada um a sua época. Que foram, vou só relacionar alguns aí para vocês verem que não é pouca coisa não. Então, quais foram? Primeiro, Isaac, o seu filho, Jacó, José do Egito, Moisés, Davi e Salomão. Precisa falar mais alguma coisa? Ou seja, da descendência de Abraão passaram todos esses grandes homens. E não acabou por aí ainda, né? Até chegar a José, o carpinteiro, marido de Maria, e que foi o pai que Deus confiou para cuidar de quem? De Jesus Cristo. Então, realmente, a promessa que Deus havia feito, a aliança e a promessa que Deus havia feito com Abraão, ele teve o tempo dele, ele morreu realmente, e surgiram muitos outros homens que realmente ficaram ligados à promessa e aliança que Deus havia feito com Abraão. Então, só nesses nomes que eu falei, até chegar a José o carpinteiro, né, o pai adotivo de Jesus, nós temos aí pelo menos uns 2000 anos. Então, você imagine, né, uma promessa que foi feita ter durado todo esse tempo. Eu acredito que ainda esteja acontecendo, né? E o que nós temos que ter em mente, né? Que Deus age para que suas promessas se cumpram. Quando Deus vê que estamos acomodados, ou mesmo para reforçar as promessas e os propósitos que Ele tem para a nossa vida, Ele costuma tirar a nossa área de conforto. Isso acontece muito, principalmente quando os cristãos mais antigos começam a se esfriar, né? Aí Deus realmente começa a ver que estamos acomodados e realmente costuma trazer aí algumas provações aí para que nós realmente tenhamos uma convicção, né, na promessa aí que tem, né? E para cada um de nós, qual é a promessa que Deus tem? Você sabe qual que é a promessa que Deus tem para você? Né? Para buscarmos esse entendimento do que Deus tem para nós, eu relacionei duas opções que eu falo que são as principais. Eu acho que sem essas não tem como nós termos um entendimento. E quais são elas? Leitura diária da palavra e uma oração diária com Deus, né? Que é o nosso momento a sós com Deus. Sem isso, nós não conseguimos ter um entendimento do que Deus tem para a nossa vida. Quais são as nossas promessas, quais são as alianças que Ele tem para nós, enfim, qual que é o propósito. Então, através da leitura diária da Bíblia e das orações que nós temos a sós com Deus, todos os dias, nós conseguimos ter um entendimento, né? Por isso, eu falo que todo cristão deve diariamente estar em consagração, se alimentando da palavra e buscando a verdadeira comunhão. Fazendo isso, eu tenho certeza que Deus falará com você. E para nós finalizarmos essa mensagem e termos uma reflexão final, eu deixo uma pergunta no ar para vocês. Você está buscando essa consagração diária com Deus? Estamos buscando?
Isso fica como uma reflexão para a vida de vocês. Amém, meus irmãos? Vamos orar para que nós possamos cada vez mais estarmos fortalecidos na confiança e na fé do nosso Deus, né? Então, eu vou estar orando para todos vocês que estão ao vivo, aqueles que depois vão entrar posteriormente. Eu quero deixar essa oração para cada um de vocês. Pai, Deus, ó Senhor Todo-Poderoso, Senhor, nós sabemos que nós temos que sempre estar confiando em Ti, Senhor. Que nós temos que ter a nossa fé cada vez mais fortalecida. Que só o Senhor sabe quais são as promessas e o propósito que o Senhor tem em nossa vida, Senhor. Eu coloco a vida de todos os irmãos que estão assistindo esse vídeo, Senhor. Que o Senhor coloque a mão sobre eles, a mão sobre o coração deles, Senhor, trazendo todo o refrigério, Senhor. Coloque a mão sobre a cabeça deles, dando todo o entendimento, Senhor, todo o discernimento daquilo que o Senhor está falando com eles, Senhor. Para que eles consigam ter um entendimento e estar buscando cada vez mais aquela confiança e a fé. Nós sabemos que as tribulações poderão estar acontecendo, mas nós sabemos também que a sua provisão, ela é imediata. Nós confiamos em Ti, Senhor, temos fé de que o Senhor vai sempre estar abrindo as nossas portas e limpando os nossos caminhos, para que nós não estejamos tropeçando nas pedras das nossas vidas, Senhor. Que o Senhor abençoe cada um desses irmãos, que o Senhor abençoe seus familiares, que o Senhor abençoe a vida de cada um dos seus filhos. Ó Deus, o Senhor abençoe a vida financeira de cada um, aquele irmão que é empresário, abençoe a sua empresa, Senhor. Ó Deus, e principalmente, Senhor, que o Senhor coloque os seus anjos ao redor de cada um deles, Senhor, protegendo a saúde deles e todo o mal. Toda seta no inimigo, toda cilada que nós, nesse momento, anulamos em Seu nome, Senhor. É que eu te peço nessa noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus, Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, fica a reflexão. Você está buscando essa consagração diária com Deus? Um forte abraço para os irmãos. Deus abençoe a todos vocês. Amém? Glória a Deus. Amém. Tchau, tchau.